Era uma manhã abafada de quarta-feira em Goiânia, e as redes sociais estavam mais silenciosas que o normal para quem acompanhava a rotina intensa de Zé Felipe. O cantor havia cancelado compromissos de última hora, dispensado parte da equipe para o dia, e optado por não aparecer em lugar algum. Enquanto isso, do outro lado do mundo, Virgínia Fonseca estava em Dubai, desfilando em eventos de luxo e compartilhando momentos da viagem em seus stories, mas sem qualquer menção ao ex-marido. Zé, por outro lado, estava trancado em seu estúdio, lidando com uma tempestade fora dos holofotes, uma discussão grave com sua ex-assessora de imprensa, Daniela Munhoz, que vinha se arrastando nos bastidores havia semanas, mas que naquele dia explodiria de vez. Tudo começou com a publicação de uma nota em um portal de celebridades, dando a entender que Zé estaria envolvido com uma influenciadora de São Paulo e que o affair teria começado ainda durante o casamento. A matéria era recheada de detalhes que apenas alguém de dentro da equipe poderia saber. E isso acendeu um alerta no cantor. Zé imediatamente ligou para seu empresário. Cara, essa nota só pode ter vindo da Dani. Ninguém mais sabia disso. Isso nem aconteceu como tão dizendo. Ela tá inventando coisa para me queimar. O empresário tentou contemporizar, mas a fúria de Zé crescia. Na tarde daquele mesmo dia, Zé Felipe convocou Daniela para uma reunião presencial em uma sala anexa ao estúdio onde costumava ensaiar. Sem câmeras, sem assessoria de imprensa, sem advogados. Só os dois. Você quer me derrubar, é isso? Tava do meu lado por anos e agora tá vazando mentira? Disparou Zé assim que ela entrou. Daniela, visivelmente nervosa, tentou se defender. Eu nunca falei nada. Você tá me acusando sem prova. Prova? Quem mais sabia daquelas mensagens da influenciadora? Só você. Até a Virgínia não soube disso. O clima pesou. A conversa, que deveria ser uma tentativa de esclarecimento, virou uma troca de acusações. Vozes se elevaram. No prédio, outros membros da equipe ouviam os gritos abafados através da parede. Daniela, então, deu um ultimato. Se você continuar com essas acusações, eu vou abrir a boca. E tem coisa que você não quer que venha à tona. Silêncio. Zé a encarou. A tensão era cortante. Se você ameaçar minha carreira, eu não vou deixar barato. Você sabe muito bem o que eu fiz por você. Daniela saiu da sala batendo a porta, e em menos de 2 horas, seu desligamento foi oficializado em uma nota seca da equipe de Zé Felipe. Informamos que a profissional Daniela Munhoz não faz mais parte da equipe de comunicação do cantor Zé Felipe. Desejamos sucesso em seus próximos projetos. Mas o que ninguém sabia era que, nos bastidores, a bomba ainda não havia terminado de explodir. No dia seguinte, Daniela foi vista entrando em um escritório de advocacia em Goiânia, e os rumores começaram a circular. Ela estaria reunindo provas para abrir um processo por assédio moral e quebra de contrato. Enquanto isso, Zé Felipe permanecia em silêncio nas redes. Não comentava, não negava, não reagia. Apenas postou uma imagem enigmática no Instagram com a legenda: aprendi a lidar com decepções em silêncio. Virgínia, ainda em Dubai, parecia alheia à confusão no Brasil. Mas bastou uma curtida dela em uma publicação falando sobre lealdade ser um dom raro para os fãs começarem a especular. Será que ela sabia de tudo? A crise com a ex-assessora se tornou o centro das atenções da mídia brasileira por dias. E Zé Felipe, cada vez mais introspectivo, passou a filtrar com rigor quem poderia permanecer ao seu redor. A separação já havia sido um baque, mas agora, ele entendia que o verdadeiro desafio não era viver sem Virgínia, era confiar em quem estava perto. E Daniela? Sumiu das redes por um tempo. Mas confidenciou a amigos que estava guardando prints e áudios que poderiam mudar muita coisa. A história, longe de terminar, só estava começando a revelar suas camadas. Nos dias seguintes ao rompimento entre Zé Felipe e Daniela Munhoz, o silêncio do cantor passou a incomodar ainda mais do que qualquer declaração. A imprensa começou a investigar. Programas de fofoca, portais e influenciadores do meio artístico começaram a receber, anonimamente, trechos de conversas, áudios antigos e mensagens comprometedoras trocadas entre Zé e membros de sua equipe, supostamente, enviados por alguém que queria fazer justiça. Em um desses áudios, vazado numa noite de sexta-feira, Zé aparecia dizendo frases duras. A verdade é que essa equipe só se preocupa com fama e engajamento. Eu tô me afundando emocionalmente e ninguém percebe. A frase viralizou. Internautas começaram a debater o estado emocional do cantor. Muitos se solidarizaram, outros o acusaram de estar tentando se vitimizar para abafar. Confusão com a ex-assessora.
As hashtags #ForçaZé e #ZéFelipeExplica ficaram entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter. Enquanto isso, Virgínia publicava vídeos em jantares sofisticados, ao lado de influenciadores internacionais, como se estivesse vivendo em um universo paralelo. Mas bastou uma repórter lhe perguntar, em um evento em Dubai, se ela havia escutado os áudios de Zé, para a loira sorrir e responder: "Eu desejo paz para todo mundo. Que cada um encontre o seu caminho." Essa frase foi interpretada por muitos como um afastamento definitivo de Zé e também como uma indireta para toda a confusão no Brasil. Na segunda-feira seguinte, Zé Felipe apareceu pela primeira vez em público, durante uma gravação de programa musical em São Paulo. Visivelmente abatido, usava óculos escuros e evitava interações nos bastidores. Foi durante uma pausa nas filmagens que um jornalista o abordou. "Zé, você quer comentar sobre a ex-assessora? Sobre os vazamentos?" Zé não respondeu de imediato. Depois de alguns segundos, disse em tom firme: "Quem me conhece sabe quem eu sou. Quem viveu comigo sabe a verdade. Eu não preciso provar nada para quem nunca esteve ao meu lado de verdade." O vídeo da declaração foi publicado poucas horas depois e dividiu opiniões. Enquanto alguns fãs o defenderam dizendo que ele estava sendo perseguido, outros passaram a cobrar explicações mais claras, inclusive com exigência de um pronunciamento oficial. Nos bastidores, Daniela, agora representada por um dos maiores escritórios de advocacia de Goiás, preparava uma ação judicial que prometia sacudir ainda mais o meio artístico. De acordo com pessoas próximas, ela alegava que sofreu humilhações, manipulações psicológicas e ameaças de boicote profissional após o fim do contrato com o cantor. O burburinho era inevitável. Será que ela falaria algo sobre o relacionamento entre Zé e Virgínia? Seria esse o motivo do ressentimento? Ou havia algo ainda mais grave escondido nos bastidores? Em paralelo, patrocinadores de Zé Felipe começaram a pressionar por esclarecimentos. Um contrato com uma grande marca de bebida foi suspenso por tempo indeterminado, até que a situação jurídica fosse resolvida. Sua agenda de shows, que estava cheia até o final de setembro, começou a sofrer cancelamentos silenciosos. Foi então que Zé convocou uma entrevista exclusiva para um canal do YouTube, algo que raramente fazia, com a promessa de falar o que nunca disse. O anúncio da live mobilizou milhões. O vídeo bateu recordes de pré-inscrição. Na noite da entrevista, o cantor surgiu com semblante sereno. Sem maquiagem, com camiseta simples e a voz embargada, começou: "Eu sempre evitei falar de problemas. Sempre tentei ser aquele cara que canta, sorri e segue. Mas dessa vez, eu preciso falar." Durante os 40 minutos que se seguiram, Zé Felipe falou sobre a pressão da fama, sobre traições internas, sobre como algumas pessoas da equipe usavam informações pessoais como moeda de troca com a imprensa, e sobre o quanto sentiu que, após sua separação, todos ao redor pareciam mais interessados em vender o caos do que ajudá-lo a recomeçar. Sem citar Daniela pelo nome, ele disse: "Tem gente que trabalhou comigo anos, no fim, tudo que queria era transformar mágoa em vingança. E isso não me destrói, só mostra que eu precisava fazer uma limpa." O vídeo teve milhões de visualizações nas primeiras horas. Mas o silêncio de Daniela diante das declarações só alimentou mais rumores. Pessoas próximas diziam que ela estava guardando algo muito mais impactante, e que sua resposta viria em forma de depoimento à justiça, e não na mídia. Dias depois, a justiça determinou sigilo no processo entre Zé Felipe e Daniela. Os fãs ficaram sem respostas claras, mas o impacto da briga já estava feito. Zé Felipe seguiu com sua carreira, reformulando sua equipe, reduzindo a exposição e se afastando das redes. Já Virgínia, mesmo longe, parecia determinada a não se envolver. Mas não escapou dos questionamentos. Afinal, ela sabia de tudo o que acontecia nos bastidores do ex-marido? Ou era apenas mais uma vítima do colapso? A verdade completa, por enquanto, ficou guardada entre quatro paredes, e nos arquivos confidenciais de um tribunal. Após a entrevista bombástica de Zé Felipe, um silêncio constrangedor tomou conta do meio artístico. As celebridades, normalmente rápidas para comentar qualquer polêmica nas redes sociais, optaram por se abster. O assunto era delicado demais, com muitas camadas ocultas. Zé, por sua vez, passou a evitar os holofotes. Cancelou mais 3 compromissos públicos e se afastou de entrevistas. Reapareceu discretamente em vídeos curtos gravados em estúdios de Goiânia, ensaiando músicas novas, cercado apenas de músicos e um pequeno grupo de confiança, todos profissionais contratados recentemente. Era evidente, ele estava fazendo uma limpa não só na equipe,
mas também na própria vida. Foi nesse momento que um apoio inesperado surgiu. Uma das maiores surpresas veio de Gustavo Lima, que publicou uma mensagem de apoio nos stories. Às vezes, é no silêncio que a gente encontra a resposta que o barulho esconde. Tamo junto, irmão. Recomece, mas do seu jeito. O post foi compartilhado por Zé, sem comentários. A aproximação entre os dois reacendeu rumores de uma possível parceria musical. E, de fato, dias depois, Zé foi visto chegando à fazenda de Gustavo, em Bela Vista de Goiás. O encontro durou horas, e, segundo fontes próximas, tratou-se de uma conversa longa e sem filtros, onde Zé desabafou como não fazia há tempos. Enquanto isso, a imprensa tentava a todo custo arrancar algo de Daniela Munhoz, mas seus advogados mantinham a orientação, nada de declarações públicas. Tudo seria resolvido judicialmente. Mesmo assim, a situação começou a se reverter a favor de Zé Felipe. Alguns ex-membros da equipe que haviam sido afastados também começaram a vazar áudios e prints que davam a entender que Daniela havia agido com má fé em diversos momentos, plantando informações com jornalistas, combinando pautas com colunistas e tentando controlar a imagem pública de Zé até mesmo em momentos íntimos. Em meio a isso, uma movimentação repentina chamou a atenção. Zé Felipe retirou o sobrenome Fonseca das biografias de todas as suas redes sociais, alterando seu nome artístico nas plataformas para apenas Zé. Essa atitude foi vista por muitos como uma forma simbólica de cortar de vez qualquer associação pública com a ex-esposa, que, até então, ainda gerava manchetes ligadas ao nome dele. A mudança repercutiu tanto que, na volta de Virgínia ao Brasil, uma horda de jornalistas aguardava no aeroporto de Guarulhos. Sorridente, ela manteve a pose ao ser questionada. Você viu que o Zé retirou o sobrenome Fonseca dos perfis? Como você se sentiu com isso? Ela riu e respondeu com leveza. Acho ótimo cada um viver o que acredita. Estamos em fases diferentes. E tá tudo bem. Zé Felipe, no entanto, não comentou. Preferiu continuar trabalhando em silêncio. Ele mergulhou de vez em seu próximo projeto, um novo álbum, com letras autorais, todas compostas nos últimos 3 meses, inspirado em dor, recomeço, lealdade e verdade. Uma das faixas, chamada Quem Ficou, caiu na internet antes da hora. A letra dizia: quando o show acaba e a luz se apaga, quem ficou do seu lado no fim da estrada? Não era amor, era vaidade, e eu demorei para entender essa verdade. A música viralizou. Fãs diziam que era um recado direto para sua ex-assessora. Outros afirmavam que ele falava de Virgínia. Mas Zé não confirmava nenhuma das teorias. Apenas dizia: cada um vai entender do seu jeito. Essa música é sobre mim. A repercussão da canção trouxe algo que ele não esperava: empatia. Gente que antes o criticava passou a mandar mensagens de apoio. Zé, que antes parecia à beira de um colapso emocional e profissional, agora dava sinais de maturidade e reinvenção. Mas uma última reviravolta ainda estava por vir. Um conhecido jornalista de celebridades anunciou, ao vivo, que uma carta escrita à mão por Daniela Munhoz, supostamente enviada ao próprio Zé após o fim da sociedade entre eles, estava sendo analisada por peritos após ter sido vazada. Nela, segundo o apresentador, Daniela pedia desculpas emocionadas, dizendo que o ressentimento falou mais alto e que nunca teve a intenção de arruinar a carreira dele. Essa carta, se verdadeira, poderia virar o jogo de forma definitiva. Mas ao ser questionado por um repórter sobre a veracidade do documento, Zé Felipe apenas respondeu: eu já perdoei. Mas não pretendo conviver com quem tentou me destruir. Com o coração cicatrizando, a carreira se reorganizando, e as feridas do passado virando letras de música, Zé Felipe provava, aos poucos, que mesmo quando tudo parece ruir, é possível renascer, nem que seja sozinho.